Boa noite. Boa noite, Laro Exu. Moço, você deve ter conversado com muitas tranca-ruas, muitos Exu, Sim, muitos caboclos. sim, senhor. Você sabe que se um Exu abrir a casa, ele faz fila para atender. É, Mas será que eu vou atender a quem necessita? Ou vou atender a quem pede? eu procuro o que quer e não o que Quem precisa. procura o que quer e não o que precisa. Claro. É realmente, a Então- maioria que quer, né? Justamente. Então eu prefiro não trabalhar com porta aberta Aham. e trabalhar somente com aqueles que precisam realmente. Que são os que o senhor traz. Justamente. Mas se você vê que você fazendo aquilo que as pessoas pedem para você, ou seja, fazendo mal, você vê que beneficia uma pessoa e traz discórdia a muitas outras pessoas, você começa a parar e pensar qual benefício você fez com isso. Então eu tenho que determinar meu tempo a socorrer hoje aqueles que necessitam da minha ajuda. A verdade, a honestidade e a bondade. São três coisas que você tem que manter isso no seu caráter, manter isso na sua vida. Porque se você é bondoso, se você é verdadeiro, quem vai depor contra você? Oh, tem uma fortaleza interna ali. Além de uma fortaleza interna, meu moço, você cria defensores pelo seu próprio caráter. Você cria defensores pelo seu próprio caráter. O senhor pode definir mais essa palavra defensores? Defensores são Pessoa pessoas... que compra a tua causa. Justamente. É isso? Justamente. Claro. Porque aqueles que não sabem serão cobrados, aqueles que sabem serão cobrados muito mais. Porque como você sabe da verdade, como você sabe da palavra, e você não pratica aquilo que Deus pediu. O importante é que se você for pobre, você tenha Deus que você se torna rico. Oh. Se você tiver uma doença, você tenha Deus que você se torna curado. Porque a cura não é da matéria, moço. A cura é do espírito. Uma colocação que diz assim: seu amparo dos aflitos, cada lamento que tua dureza provocar, são outras tantas maldições que cairão sobre tua cabeça. Exatamente, moço. Eita! E o principal, moço, é o que pouco faz. Não é pedir perdão a Deus, mas pedir perdão a cada espírito que você fez essa maldade, que você deixou de fazer o que Deus pedia a você, ou que você podia fazer. E cada pouquinho que você faz é um degrauzinho que você sobe a mais. Aquela limpeza pessoal, né? Exatamente. E olha que aonde eu fui, não foi um dos lugares piores que tem. Sério. E já foi profundo. E já fui longe. Claro que sim. Que é assim, sim. Aquele espírito que chega dizendo e fazendo o que quer e como quer num cavalo qual ele não respeita, ele não tem a humildade que um espírito deve ter. Logo, não é um trabalhador da luz. Exatamente, moço. Exatamente. Laro Exu, salve seu tranca-ruas. Mas se você vê que você fazendo aquilo que as pessoas pedem pra você, ou seja, fazendo mal, você vê que beneficia uma pessoa e traz discórdia a muitas outras pessoas, você começa a parar e pensar qual benefício você fez com isso. A verdade, a honestidade e a bondade. São três coisas que você tem que manter isso no seu caráter, manter isso na sua vida. Porque aqueles que não sabem serão cobrados, aqueles que sabem serão cobrados muito mais. Porque como você sabe da verdade, como você sabe da palavra, e você não pratica aquilo que Deus pediu.
Boa noite, Laru Exu. Boa noite, meu moço. Boa noite. Tá, meu moço. É uma satisfação, viu? Boa noite, moço. Queria falar comigo, meu moço? É, sim, senhor. Estou muito aqui, eu feliz e muito honrado, seu Tranca-Ruas. Tô aqui, vamos conversar o que você precisa. Vamos conversar. Qual que é o nome do senhor? Tranca-Rua das Almas. Por que é das almas? Porque eu venho numa falange qual cuida das almas perdidas. Cuida. Claro. Sim. Quando você diz eu cuido das almas perdidas, como é que acontece isso, seu Tranca-Ruas? Bom, eu vim na Terra na missão de cuidar espiritualmente das pessoas que estão perdidas, dos espíritos perdidos nessa Terra. Sim. E é isso que eu venho fazendo desde quando eu recebi a missão de vir para a Terra. Claro. Quando se fala do Exu Tranca-Ruas e as vestes da capa, da cartola, às vezes uma bengala, como que o senhor vê isso e a importância disso? E estaria diferente o senhor usando-as hoje do que está agora? Ou isso depende do médium? Moço, depende muito do médium, depende muito da casa. E depende muito das pessoas, na verdade, depende muito das pessoas que vão ver o espírito incorporado. Porque o espírito, ele sabe todas as pessoas que vão passar por ele, todas as pessoas que vão consultar por ele, todas as pessoas que ele vão atender. E qual a inteligência espiritual que essas pessoas têm da leitura desse espírito. Tem pessoas que precisam ver o espírito do jeito que ele é, nessas, como chama esses negócios? Nessas imagens que é pintada. Como eu sempre falo, as imagens que tem do Tranca-Rua, tem muitas que tem pé de boi. E eu não tenho pé de boi. Sim. Né? É. Então, mas as pessoas veem um Tranca-Rua de pé de boi e quer ver o médio do jeito que é a imagem, de pé de boi. E não precisa ser assim, né, meu moço? Alguns dizem que é uma ferramenta de trabalho, uma capa, uma cartola. Sim. É isso? Sim. Por isso que eu falo. Depende de onde você trabalha, você precisa disso para trabalhar. Você precisa de uma bebida, você precisa de um charuto, você precisa de uma cartola, você precisa de uma capa. Mas eu digo para você, mesmo sem nada disso, qualquer um desses guias que trabalhem com tudo isso também vão trabalhar. Mas ele precisa disso pro consulente, para a pessoa que está consultando ele, acreditar que ali tem um Tranca-Rua. Claro. Entendeu, meu moço? Sim. Já é uma ferramenta funcional no que se refere à aproximação e abertura da pessoa para aquilo que o senhor tem a dizer. Exatamente. Ah, sim, senhor. O que o senhor mais gosta de ver nas pessoas que que o procuram? A sinceridade, moço. A É. verdade. Porque as pessoas acham, quando vêm procurar a gente, que tudo que ela pede, tudo que ela quer, já não foi passado pra gente. Ai, E a mentira é uma coisa que nem no mundo espiritual e nem no mundo material é bonita. Seja sincero, se você vem numa casa onde você procura o interesse sexual, ou seja, procura um macho, procura uma fêmea, você venha falar e seja claro nisso. Não venha falar que você veio procurar um macho, sendo que você mente dizendo que você veio atrás de outras coisas. aham. Claro. Né, meu moço? Claro. Então a verdade é uma coisa que cabe em qualquer lugar. E principalmente dentro de um terreiro. Que quando a gente pergunta muitas vezes para vocês como que vocês estão, a gente já sabe como você está.
Mas a gente quer saber a verdade, da onde sai e como sai. Entendi. Quando vocês perguntam-nos, vocês já estão fazendo mais um teste para saber se a pessoa já está ciente do que ela quer. Sim, meu moço. E se ela vai falar o que ela precisa ou o que ela deseja. Exatamente. Porque quando a gente vem em terra, principalmente quando a gente vem para consultar, Sim. já é feita uma leitura e passado para nós o que se pode e o que não pode. Porque é que nem eu sempre falo para todo mundo. Tranca-rua não dá nada a ninguém. Esse tranca-rua aqui que tá falando com você. Se você escutar alguém falando que eu dei alguma coisa para alguém, é mentira. Eu posso interceder ao seu favor aquilo que você quer. Mas eu não posso te dar aquilo que não é seu. Então o filho do senhor nunca vai ter a oportunidade de colocar atrás do carro um adesivo dizendo foi tranca-ruas que me deu. Não. Claro. Entendi. Não, porque eu não dou nada a ninguém. Eu posso interceder para que ele tenha aquilo que ele merece. Ou interceder para você ter aquilo que você merece. Como que eu dou alguma coisa que você não merece ter? E se eu mereço, não é o senhor que dá também, né? É o merecimento da pessoa. É por isso que eu estou falando. Eu posso interceder. Sim, sim. Eu posso dizer aos superiores que você quer, que você merece, que você tem por onde conseguir aquilo que você tem direito. Porque uma coisa é ter direito, uma coisa e outra coisa é merecer. Nossa. Qual que é a diferença entre ter direito e merecer alguma coisa? Ter direito é quando vem, para explicar para você, ter direito é quando vem escrito que você tem direito de receber aquela graça. E merecer é por onde você faz o caminho para ir receber essa graça. Nossa. Você entendeu, meu Sim. moço? Porque tem muita gente que tem direito de receber o que quiser, mas não faz por onde receber. Você entendeu, meu moço? Sim. O mundo é feito de escolhas e você pode escolher as coisas certas, as coisas erradas, as coisas boas ou as coisas más. Muito vai depender de você. Olha. Claro que sim. Senhor Tranca-Ruas, quanto do emocional, do espírito da vossa evolução ainda é acessível por ser humano mesquinho, por ser humano inconsequente? Eu não entendi a sua pergunta. Assim, o encarnado consegue lhe irritar? Ou o senhor às vezes fica bravo mais na intenção de passar um teatro para educar? Não. Um encarnado não me irrita, não. Mas um espírito encostado no encarnado, esse sim. Irrita. Não é bem uma irritação, mas é uma educação de hierarquia. É um desrespeito que não se tolera. Exatamente, não é uma irritação. Entendi. É exatamente. Porque é assim, meu moço. Se eu, Tranca-Rua, vou à sua casa, antes de fazer qualquer coisa, eu tenho que pedir permissão a você, se eu posso entrar, se eu posso ficar, Sim. e se eu posso fazer aquilo que eu tenho para fazer dentro do que é seu. É muito bom. Sim, sim. Isso é a minha concepção das coisas. E como que eu vou entrar na sua casa sem pedir autorização para você, fazer o que eu acho que eu devo, lá dentro, falar o que eu acho que eu devo, e ainda dizer que tudo aquilo que você faz está errado? Eita. Isso não é uma falta de respeito? Vai longe, hein? Tá indo longe. Longe demais. Então, por isso, respondendo a sua pergunta, por isso que eu falo, não é uma irritação. É uma
É um desaforo, um desafronto. Sim. É Que uma hoje- afronta que o senhor não deixa gratuito. Não. Não, porque cada um tem que receber aquilo que passa, aquilo que dá. Se eu entro com educação na sua casa, eu acho que com educação serei recebido. Se eu entro sem educação, serei recebido. Claro. Eu não posso entrar com educação e ser recebido sem educação, ou entrar sem educação e ser recebido com educação. Parece que essa lei da reciprocidade entre os Exus ou entre os espíritos esclarecidos é muito fluida e natural. Sim. Sim. Por isso que eu falo, quando se pega um egum que acha que é dono daquilo que faz, é onde a gente não deixa ele, como fala aqui Reinar. na Terra. Exatamente. É. Tudo na vida tem regras, né, moço? Sim, senhor. E no plano espiritual não é diferente. Aquele menos respeita o mais, e o mais respeita o muito mais. Nossa. E assim a gente caminha na espiritualidade. Eu não posso nunca dizer ao meu superior o que ele tem que fazer. Mas ele pode falar o que eu devo fazer. E senhor, quem pode mais, fala menos. Exatamente. Não, mais ou menos. Mas, seu Exu, conta um exemplo onde isso acontece. Seria que o encarnado está sendo obsediado a confrontar o senhor, incorporado no médium, amando de uma quiumba? Sim, meu moço. Aqui dentro, mesmo esses tempos atrás, eu peguei uma moça que hoje é filha da casa, aonde o obsessor queria desafiar. Ela estava na assistência. Estava na assistência. E o obsessor, como é que o obsessor entrou aqui sem vossa permissão? Na verdade, ela entrou aqui porque ela precisava de ajuda. E o obsessor? Então, ela precisava de ajuda para tirar ele dela. Ah, Só que eu precisava dela aqui dentro para tirar e limpar ela. e aí ele tem que entrar também. Daí ele tem que vir junto. Você está acompanhado. Que nem eu digo. Se eu tenho um galinheiro que eu preciso de uma galinha, eu não posso escolher só aquela galinha porque ela vai fugir. Eu preciso pegar o galinheiro todo. Ah, Você me entendeu, meu moço? dá um exemplo desse galinheiro aí diferente. Como eu falei, eu preciso pegar aquele obsessor que estava com ela. Ah, entendi. Se eu vou atrás só dele, ele corre. E daí eu vou tratar ela, ele vai voltar. Eu vou tratar ela, ele vai voltar. Então eu preciso trazer ele dentro do que é meu. Porque aqui ele não manda. Você entendeu, meu moço? Sim. Lá fora podemos ter a mesma força, mas aqui dentro não. Ó, qual que é a diferença da sua força lá fora e aqui, e o que muda essa diferença? O que faz ser diferente? Porque aqui dentro do terreiro, moço, é um solo sagrado. Onde você tem a permissão de fazer aquilo que os superiores comandam você fazer. Lá fora é um solo que não é sagrado. É um solo aberto, é um campo aberto. As batalhas são diferentes. Aqui num dia de trabalho que se tem, além de eu, tem toda uma energia e outros espíritos acompanhando. Tem outras correntes de luz, outras correntes de encaminhamento, outras correntes de evolução, o qual a gente já tira daqui e já encaminha para a evolução. Diferente do plano aberto. Você entendeu, moço? Claro. São portas, como se falasse para vocês na Terra, são portas abertas naquele momento, naquele trabalho, para ser encaminhados os espíritos de acordo aonde eles precisam ir. Aqueles que são doentes espirituais vão para as correntes espirituais, aqueles que são obsessores vão para correntes obsessores e assim por diante. Existe uma camaradagem maior
que com outras falanges, entre a do tranca-ruas e a do seu tiriri? Sim. São falanges que trabalham muito junto. Portanto, se você vê, onde tem um tiriri, tem tranca-rua. Onde tem um tranca-rua, tem um tiriri. São duas falanges que trabalham muito juntas. E na verdade as histórias iniciais são de que viventes na Terra viveram juntos. Ah, entendi. Entendeu? O tranca-rua era advogado e tiriri era juiz. Coisa assim, mais ou menos. Sim. Ah. E hoje no astral fazem trabalhos parecidos. Como assim? Que tipo de trabalho que faz o seu tiriri? Que tipo de trabalho faz o tranca-ruas? Praticamente os dois trabalham na linha de cura. Aí cura tem todas as diferenciações de graus e níveis. Sim. Desde a cura material à cura espiritual. Desde uma energia transformadora até uma palavra transformadora. Exatamente. Aham. É por isso que eu falo, às vezes vem gente aqui procurar, que nem eu falei pra você, procurar coisas que não é em relação à saúde, em relação à cura. E muitas pessoas saem daqui inconformadas porque fala que tranca-rua não fez nada. Olha lá. Mas se você está precisando de uma cura espiritual, para que eu vou providenciar alguma coisa material que você queira? É realmente. Sendo que a minha função aqui na Terra é trabalhar na sua cura espiritual. Na sua cura material. Claro que sim. Você entendeu, meu moço? Sim. Então, eu vou tratar você, como eu sempre falo para todo mundo que vem aqui para passar comigo. Você quer se tratar ou você quer aquilo que você quer? Porque se for querer aquilo que você quer, não é aqui que você vai conseguir. Sim, há uma diferença entre o que eu preciso e o que eu desejo. Exatamente. Certo. Entendi. Quando alguém pede ao Senhor de fazer uma maldade, Moço, como que o Senhor reage? eu vou falar pra você. Logo que eu comecei a vir à Terra, nesse meu cavalo, o que você precisava, o que você pedisse pra mim fazer, eu fazia. Que nem o povo fala na Terra, de matar a salvar. O que você pediu, que nem eu sempre falo com meus filhos, pedido feito, pedido aceito. Se uma pessoa chegasse para o Senhor e falasse assim, eu quero que o Senhor abra a evidência daquela pessoa que eu não gosto e que ela não acredita em espírito, o Senhor faria? Eu faria. Olha! Caramba. Em troca do quê? De nada ou daquilo que você quisesse me dar. Uhum. Mas eu vou lhe falar porque eu faria. E porque eu faria não, porque eu fazia. Eu era um espírito que vinha sem luz e sem conhecimento. Muito do que eu sou hoje para trabalhar na Umbanda Branca, com esse meu cavalo, eu devo muito a ele. Porque quando ele começou a saber do que eu fazia, ele falou, ou para, ou você não vem mais, porque eu não estou aqui para isso. Nossa! Quem está ouvindo o seu Tranca-Ruas diz assim, isso é impossível, porque o Tranca-Ruas já é um espírito muito antigo e ele está muito à frente de qualquer médium da Terra. O que o senhor tem a dizer assim, a pessoa que pensa assim? Quem disse isso? Isso. Quem disse isso, moço? Ou quem pensa assim, não sabe o que está falando. Eu posso estar evoluído, eu posso estar muito antigo, a falange pode ser muito grande, mas esse espírito tranca-rua que está nesse cavalo, depende desse cavalo para continuar a evolução.
Aham. E tudo que eu não posso é brigar com quem eu dependo dele. Eu dependo dele, moço. E se eu fosse uma coisa que eu visse que não fizesse bem a mim, aonde eu buscava evolução e busco até hoje, eu poderia discordar dele. Mas se você vê que você fazendo aquilo que as pessoas pedem para você, ou seja, fazendo mal, você vê que beneficia uma pessoa e traz discórdia a muitas outras pessoas, você começa a parar e pensar qual benefício você fez com isso. Você entendeu, meu moço? Sim. Então foi aí que eu comecei a escutar ao meu cavalo. Porque eu falo pra você, o espírito que falar que não aprende com o cavalo, Que é o médium, né? ele não sabe o que está falando. Porque Bom. um espírito aprende com o cavalo e o cavalo também aprende com o espírito. Sim. Você entendeu, meu moço? Uhum. Porque com o meu cavalo, o primeiro que ele trouxe em terra foi o caboclo Pena Branca. Ah. Pajé. Que vocês falam Pajé Pena Branca, que vem na linha de caboclo. Sim, senhor. Você já conheceu ele, moço? Já, graças a Deus. Então você já viu o conhecimento que ele tem espiritual. Nossa Senhora. Como que eu posso, discutir com um espírito tão evoluído que é esse? Na linha dos grandes mestres do Extremo Oriente. E o conhecimento que meu cavalo tem é dele. Então como eu vou falar para ele, não vou fazer? Quem me trouxe à terra foi Pena Branca. Quem me deu a abertura, a passagem para passar foi Pena Branca. Então, volto a dizer o que eu falei para você lá no começo. Como que eu vou desrespeitar aquele que me deu a luz para evoluir nesse cavalo? Não posso. Eu posso ser tranca-rua, eu posso ser quem eu for, posso ser da falange que for. Mas eu devo a respeito a quem me trouxe. Oh. E o que o senhor ensina para o ser humano essa atitude respeitosa que a gente deve fazer na nossa vida? A respeitar, a ser verdadeiro, a ser honesto. E o senhor parece que age assim como quem tem uma dívida de compromisso para com a própria consciência. Sim, meu moço. Eu virei Exu, moço, mas eu vivo nessa terra. Eu era uma pessoa muito justa. Eu era uma pessoa muito verdadeira. Mulher eu tive muitas, mas uma sabia da outra. Eu nunca fui de mentir. Oh. Eu tive várias mulheres, mas uma sabia da outra. E fiz de tudo para todas ter a mesma coisa, sem ter distinção de uma da outra. Então a honestidade, a verdade, é uma coisa que não é feia para ninguém. E isso eu passo pro meu cavalo, isso eu passo para minhas filhas, para que isso, mesmo eu não vindo em terra, continue sendo propagada. A verdade, a honestidade e a bondade. São três coisas que você tem que manter isso no seu caráter, manter isso na sua vida. Durante a encarnação. Durante a encarnação, moço. Porque com isso, essas três coisas, nunca ninguém vai conseguir te derrubar, moço. Ha. Porque contra a verdade, não há mentira que derrube. Contra a bondade, não há maldade que segure.
Você entendeu, moço? Pode-se dizer então, seu Tranca-Ruas, que o bem que fazemos é nosso advogado em toda parte? Sim. Sim. Porque se você é bondoso, se você é verdadeiro, quem vai depor contra você? Oh, tem uma fortaleza interna ali. Além de uma fortaleza interna, meu moço, você cria defensores pelo seu próprio caráter. Você cria defensores pelo seu próprio caráter. O senhor pode definir mais essa palavra defensores? Defensores são Pessoa pessoas... que compra a tua causa. Justamente. É isso? Justamente. Claro. Se alguém chega pra mim e fala assim, o moço que veio falar com você, ele é mentiroso. Se eu tô lendo no que você conversa comigo, eu tô lendo a sua pureza, a sua verdade, eu jamais vou contra você. Tá aí meus advogados. Exatamente. Ou espiritual, ou material. O senhor acha que ter um advogado desse é melhor que um advogado desse da terra? É, moço. É. Porque é infalível, né? Exatamente. A gente consegue coisas que os daqui da terra não conseguem. E vocês usam de instrumento o bem que a gente faz. Exatamente. Aham. Como eu falo para minhas filhas, vocês podem mentir pro meu cavalo. Pra mim, não. Fica a essência das nossas ações em volta da gente? Fica, moço. Aham. Quando a gente fala leitura, tudo aquilo que você fez na tua vida inteira, você carrega junto com você. Então é muito fácil você ver a mentira. Quando as minhas filhas vêm pedir alguma coisa pra mim, eu falo assim, ajoelha no pé de Xangô e pede. Porque se você tiver certa, ele vai lhe ajudar, mas se você tiver errado, ele vai lhe cobrar. Então não sou eu que vou dizer se ela está certa ou se está errada. Porque a hora que ela senta, a consciência dela já diz. Então ela mesma se cobra. Ou seja, minhas filhas, ou seja, quem for. O senhor fala. Não, pode falar. O senhor faz lembrar nessa comparação uma tradição egípcia, se não me engano, onde a pessoa, para chegar no céu, ela tem que colocar o coração dela numa balança, onde de um lado tem uma pena e do outro lado o coração dela. Se o coração dela for leve quanto a pena, ela entra pro céu. Exatamente, moço. Senão vem o bicho e come. Exatamente. Porque a consciência de cada um é o seu maior advogado. Oh, claro. Né, meu moço? Sim. Porque como eu vou pedir com o coração puro aquilo que eu sei que eu não tenho como pedir. Me entendeu? Ou seja, como é que eu vou suportar fazer uma ligação para que chegue a mim aquilo que só pode chegar a mim, que chega àqueles que têm coração puro? Não vou suportar. Entendi. Exatamente. Sim. Sabendo de tudo isso, por que o ser humano insiste em cometer esses equívocos tão desnecessários? Se é um grande, né, impossível de evitar, mas esses desnecessários e óbvios. Porque infelizmente o povo da terra acha que todo mundo acredita em tudo. E tudo aquilo que ele fez, ele sempre faz um comparativo. Mas o que eu fiz é tão pequeno perto do que esse moço fez. Você entendeu, moço? E sempre aquele comparativo. Mas por que fulano fez isso, 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 e tem isso, 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 e eu só fiz só isso e não tenho nada? Mas ele não tem conhecimento da vida espiritual. Ele não tem conhecimento daquilo que o espírito dele acertou com Deus em ter ou fazer.
Isso nós espíritos podemos ter acesso a isso, ter a leitura disso. Mas vocês encarnados, vocês não têm, vocês perdem. Olha lá. Quando se encarna, perde a consciência daquilo que virou no mundo espiritual. Hum. Poucos espíritos encarnados têm consciência do mundo espiritual. Uhum. Só aqueles espíritos muito evoluídos que têm consciência do mundo espiritual. Os outros não. Quando fazem uma pergunta para Santo Agostinho, de dizer assim, qual que é a medida do amor, qual que é a medida que se deve amar? Daí ele diz assim, a medida do amor é amar sem medida. É um pouco disso que o senhor está dizendo, até porque isso vai te dar no mundo espiritual uma leveza, aonde ninguém vai conseguir entrar e desestruturar o seu psicológico, é isso? Sim, moço. Uhum. É o que eu sempre falo. Você tem que amar independente do que a pessoa sinta por você. Uhum. Você tem que ajudar independente do que a pessoa faça pra você. Sim. Uma coisa sempre falam pro meu cavalo. Você é muito bobo, você é muito tonto, porque as pessoas pisam em você e você continua ajudando. Ah, é tonto, sim. Daí ele fala, eu faço a minha parte. Se a pessoa não faz a dela, ela será julgada, não eu. Sim. E é isso que a gente passa pra ele. Oh. Pra cada um fazer a sua parte. Porque se cada um fizesse a sua parte, moço, Uhum. e não julgasse o que o outro fizesse, ou não esperasse o que o outro fizesse aquilo que ela faz, o mundo estaria muito melhor. Porque as pessoas fazem o bem querendo ser retribuída com o bem. E isso nem sempre acontece, porque nem todos estão na mesma evolução. Você entendeu, moço? Sim. Como que eu posso exigir de um espírito que não está tão evoluído quanto eu, aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi ou aquilo que eu tenho espiritualmente? Claro. Eu não posso exigir disso dele. Eu posso exigir aquilo que ele tem para me dar, Claro. não o que eu quero que ele me dê. Sim. Não aparece, eu dei um exemplo assim, vamos ver se eu entendi bem o que o senhor falou. Que uma pessoa tem um carro que só anda 80 por hora, o outro anda 300. A estrutura dos carros são diferentes. Então um vai cobrar daquele que anda 80 andar 120. Exatamente. Claro. É o que tem 300 ficar no 120 também é pouco, já pode fazer mais. Claro que sim. Então é natural que desse outro seja cobrado mais. Exatamente. Claro. E é o que eu falo para minhas filhas. Porque aqui você lê o Evangelho e o caboclo explica as passagens do Evangelho. Olha. E eu falo para elas sempre isso. Vocês que têm conhecimento da palavra de Deus, vocês que têm conhecimento da palavra dos Espíritos, serão muito mais cobrados do que aqueles que não têm. Porque na hora que chegar no céu, eu não posso falar a Deus, eu não sei, eu não aprendi, ninguém me falou. Olha aí. Porque aqueles que não sabem serão cobrados, aqueles que sabem serão cobrados muito mais. Porque como você sabe da verdade, como você sabe da palavra, e você não pratica aquilo que Deus pediu. Entendeu, meu moço? Sim. Onde está o caboclo agora, seu Exu? Ele está aqui. Tá? Pergunta para ele para ele pensar na hipótese, por gentileza, e a gente fazer um estudo do Evangelho de João com ele. Ele falou que pode ser. Oh, boa. Então vamos continuar aqui, agradeço a ele e a gente vai procurar, se houver as condições propícias, de realizar esse estudo com ele, que assim seja. Eu vou estudar um pensamento aqui com o senhor agora. O verdadeiro culto que se pode tributar ao grande arquiteto consiste nas boas obras. Como que o senhor interpretaria isso? Exatamente, sem tirar e sem pôr o que você me disse.
Porque como eu posso falar que eu clamo a Deus, como eu posso dizer que eu amo a Deus, ou como eu posso dizer que eu sigo a Deus, sendo que eu não faço nada do que Ele deixou na terra para ser feito? Como que eu posso dizer tudo isso, sendo que eu não julgo o que Ele deixou como necessário à minha existência? Como eu posso dizer tudo isso, sendo que eu não faço aquilo que Ele me pede, que é a caridade, a bondade e a lealdade? Então é exatamente isso. Aquilo que você leu, na minha tradução, é fazer as obras que Ele pediu. As obras me sustentam na fé. E é o que eu falo para todo mundo. Falar não é nada. Qualquer um fala. Fazer aquilo que Ele pede é o necessário. E hoje, infelizmente, no mundo que a gente vive, moço, eu digo que eu vivo porque eu venho na Terra para incorporar, então eu vivo junto com vocês. Claro que sim. As pessoas mais falam do que elas fazem. Elas mais falam que fazem do que fazem propriamente dita. Como na Umbanda Branca a gente prega muita caridade, a caridade é uma coisa que ela tem que ser feita. Ela não pode ser dita. Só pregada, né? Né, moço? Claro que sim. É o que eu falo sempre isso. Antes de você falar, faça. Entendi. Porque já percebeu o negócio, moço? Quando você faz alguma coisa, a necessidade de falar o que você fez se perdeu. Porque você já realizou aquilo. As pessoas têm necessidade de falar aquilo que ela vai fazer. Mas aquilo que ela fez, ela já não tem necessidade de falar para ninguém, porque já não é, como fala aqui na Terra, já não é novidade. Aquilo emana dela. Exatamente. Porque ela fez, então já viram que ela fez, ela não tem necessidade dela falar. Então a caridade por si só, quando você faz, igual você leu aí, as obras, elas são vistas, elas não são escutadas. E quando você pensa em fazer alguma coisa, que você quer massagear o seu ego, você fala que você vai fazer. E a diferença é muito grande entre falar o que vai fazer e fazer. Porque quando eu vejo o que você fez aquilo e eu vi com os meus olhos. Quando você falou que vai fazer, eu escutei, eu não vi você fazer. Você entendeu, moço? Nossa. E Deus quer obras feitas, não obras faladas. Tem sempre a tua alma em estado de pureza para que possas aparecer de um momento para outro perante o grande arquiteto. Como que é isso, seu Tranca-Ruas? Isso que você leu, meu moço, foi exatamente o que eu falei para você desde o começo. Nossa. A bondade, a pureza e a verdade. Porque quando você tem isso, seu espírito está nessa situação de bondade, pureza e verdade, a qualquer momento que Deus te recolher, você não terá medo, porque você não terá o que esconder. Nem vergonha, E né? nem vergonha, exatamente. Sim. Porque aqueles que têm medo de morrer são aqueles que têm alguma coisa para esconder. E achando que Deus não sabe do que ele fez. Isso que é o pior, né, meu moço? Achando que Deus não sabe o que ele fez. Mal sabe ele que nem diz aqui na Terra, no caderninho dele já está tudo lá anotado. O dia, a hora, como foi, com quem foi e o que você fez. Como é que foi o seu caso? O senhor acreditava na imortalidade da alma? Moço, quando eu era vivo, eu era um lorde. E eu muito estudei. E eu sempre acreditei na espiritualidade. Sempre acreditei que a alma um dia ela voltaria para algum lugar. Que na época que eu vivi não era tão
tão conhecido a parte espiritual, mas eu sempre eu sempre imaginava que aquilo que a gente vivia em algum lugar ia ser aproveitado. Pela consciência vossa. Sim, Entendi. pela minha. Claro. Até mesmo porque, como eu falei para você, eu era um lorde, eu era da grande classe social da época. Eu não podia dizer aquilo que eu pensava, porque eu seria considerado bruxo. Sim. Eu já era cientista, que vocês falam cientista agora, que eu estudava a parte da cura do corpo. Então imagina na época uma pessoa que pensava na cura do corpo, ainda dizer que aquele corpo tinha alguma coisa dentro que ia para algum lugar. Era muito difícil aquela época. Mas consegui passar, consegui viver e consegui seguir minha vida espiritual. Teve algum choque ao chegar do outro lado, no astral, entre o conhecimento obtido e a realidade? Sim, sim. Eita. Porque foi como eu falei, agora vocês têm esses livros, tem esses negócios agora, desse negócio pequeno que vocês vivem na mão aí, como o nome disso? Smartphone. Não sei falar o nome disso. Eu vejo minhas filhas procurar o nome disso, procurar pra lá, procurar pra cá. Agora tem essas coisas modernas. Mas na minha época não tinha nada disso. Era você sentar e ler um bando de papel riscado por alguém e passar pro papel aquilo que você imaginava para alguém ler também. Então você não tinha conhecimento de nada, de como era, de como não era. E quando eu cheguei lá, eu vi que tudo aquilo que eu imaginava estava se tornando realidade. Mas como tudo que é novo, você não acredita naquilo. Você acha que aquilo ali não é uma realidade que você está vivendo. Foi esse o choque que eu tive. Nossa. E o senhor foi assim maltratado? Maltratado que você diz em qual sentido, moço? Levou chicotada, foi parar no inferno? Foi. Eita. Foi justamente aí o choque que você me perguntou se eu tive. Porque quando se fala em mundo espiritual, desde aquela época, se falava só em Deus. Não se falava dos mundos inferiores. Você entendeu, moço? Sim. E foi exatamente onde eu caí, porque mesmo eu fazendo a medicina da época e achando que fazia muito, quando eu fui para o mundo espiritual, eu fui julgado que tudo aquilo que eu sabia eu podia fazer muito mais. Por isso que eu caí e vim trabalhar com o Exu. Não que eu matei alguém, não que eu fiz alguma coisa. Foi simplesmente por deixar de fazer aquilo que eu podia fazer. Na extensão da sua capacidade. Exatamente. Eita. Que eu podia fazer muito mais e ajudar muito mais gente do que eu ajudei e do que eu fiz. Por isso, as pessoas acham que não, mas por isso também é julgado. Pô, a gente é cobrado por aquilo que a gente tinha condições, não só competência, mas condições de fazer. Às vezes você tem competência e não tem a ferramenta, né? Nossa. A caridade está nisso. Em doar aquilo que você tem para doar. Seja qual forma for. Não metade, né? Doar, Exatamente. doar plenamente. É porque as pessoas acham que assim, eu tenho muito, se eu doar só um pouquinho do que eu tenho, já é o suficiente para me dizer que eu ajudei. É desencargo de consciência. Exatamente.
Mas eu tenho muito daquilo que eu acho que eu tenho muito. E daquilo que eu realmente eu tenho muito. Será que eu doei alguma coisa? É a zona de conforto que não quer desgarrar. Exatamente. Apego. Porque as pessoas têm que entender, moço, que nada do que vocês têm na terra é de vocês. É tudo um empréstimo. Exatamente. É isso? Exatamente. Tudo que você tem é de quem? Do grande arquiteto do universo. Que ele pede que você faça o quê? Que use da melhor forma. E ajude aqueles que precisam. Para equilibrar. Se não é teu, é dele, ele te emprestou, para que você vai segurar para você? Para que você vai dizer que é seu? Nossa. Não é seu. Então, se não é seu, por que você não doa? É, realmente. Se todos são filhos dele, se todos são criadores dele, ele quer que todos se igualem, por que eu não vou doar aquilo que eu mais tenho para doar? Não é meu. Por isso que eu falo, moço, muitas pessoas falam pro meu cavalo, você podia ter muito mais do que você tem. E ele fala pra mim, pra quê? Sendo que o que eu tenho, eu sou feliz. Sendo que eu tenho, eu consigo viver do jeito que eu posso. O que adianta, moço, você ter muita riqueza e não ter Deus dentro do coração? O que adianta você ter muita riqueza e eu ter o sofrimento? E o contrário também, né, Chaitanya Carroça? Ter muita pobreza e não ter Deus no coração, porque é pelo amor, né? Também. Já não tá bastando ser pobre. E ainda não ter Deus. Mas o importante, que nem eu sempre falo para todos os meus filhos e todo mundo que passa por mim. O importante é que se você for pobre, você tenha Deus, que você se torna rico. Oh. Se você tiver uma doença, você tenha Deus, que você se torna curado. Porque a cura não é da matéria, moço. A cura é do espírito. Porque a matéria fica aqui, o espírito que caminha. Então, o que eu sempre falo para todo mundo, eu estou na terra para curar os espíritos que estão doentes. Não as matérias. As matérias se curam por, como fala, por cura do espírito se cura a matéria. Mas se você curar a matéria, você não consegue curar o espírito. Você entendeu, moço? Sim. Eu curando o espírito, eu consigo com o espírito bom, ele passa energia para a matéria, onde consegue se curar a matéria. Mas se eu curar a matéria, o espírito não se cura. Realmente. Quantas matérias são curadas pelos médicos hoje e a pessoa continua doente espiritual? A fonte está suja. E quantos espíritos são curados pelos espíritos de luz, aonde os médicos não conseguem mais achar a doença na matéria? Claro que sim. Entendeu, meu moço? Sim, senhor. Então as pessoas têm que aprender a tratar o espírito, não a matéria. As pessoas têm que aprender a chegar mais perto de Deus, não se afastar. Nossa. Estava pensando aqui, uma colocação que diz assim, seu amparo dos aflitos, cada lamento que tua dureza provocar, são outras tantas maldições que cairão sobre tua cabeça. Exatamente, moço. Eita! O senhor está falando em outras palavras, mas está chegando no pessoal, né? Sim. Impossível depois dizer assim, eu não sabia. Chegar do outro lado, tá ouvindo aí o diálogo com os espíritos. Aí chegar lá e falar assim, mas eu não sabia disso. Essa frase aqui o senhor falou de outro jeito. Exatamente. Porque as pessoas acham que a maldade que ela faz, os pensamentos, os julgamentos, nada disso será cobrado dela. E na verdade, cada passo errado que você dá, será cobrado. Como eu falei pra você, eu não precisei matar Nossa, realmente. ninguém pra estar onde eu tô. Pra ir pra onde eu fui. Fiquei pouco tempo, moço.
Porque consegui enxergar o meu erro e pedir perdão a Deus. E principalmente pedir perdão a todos aqueles que eu deixei de atender. Todos aqueles que eu deixei de ajudar. Por isso que hoje, moço, meu cavalo tá para servir, a hora que for e o dia que for, a todos aqueles que precisarem. Aí. Porque aquilo que eu deixei de fazer, em terra, vivo, eu tenho que me recuperar como espírito. Ou seja, atender aquelas pessoas que eu deixei de atender. E muito delas ainda está encarnada. Em várias e várias gerações, mas continua encarnada. Nossa. Eu tive aqui uma ideia de uma comparação, o senhor saberá se dizer se é por aí mesmo. É como se cada vez que eu desqualificasse a energia de Deus com escolhas desprovidas de disciplina, de correção, que eu desqualifico aquela energia, eu crio uma mancha que eu tenho que ficar esfregando com esse trabalho ao próximo, doação e dedicação em espírito depois ou reencarnando. Até limpar tudo aquilo, pretume que eu botei no meu espírito. Exatamente. Olha. São camadas que você se veste. Ai. Até você clarear tudo isso do seu espírito. E não é do dia pra noite. Não, meu moço, não. Não, porque se fosse assim eu já não vinha mais na Terra há muito tempo. Porque eu estou nessa Terra trabalhando há muitos anos. É fato, senhor Tranca-Ruas, que quanto mais sutil é essa sujeirinha, mais difícil de chegar nela para limpar? Sim. Ai. Sim, porque as coisas pequenas você não enxerga como grandes. Você enxerga como pequenas. Por isso que eu falei pra você, é o meu caso, moço. Se eu tivesse matado, como outros Exu já matou várias pessoas, eu enxergava aquilo como realmente eu fiz uma maldade. Eu tirei a vida de alguém. Mas o que eu fiz? Quando eu cheguei lá eu perguntei, mas o que eu fiz para estar aqui? Olha. Tudo que eu podia fazer eu fiz, tudo que eu podia atender eu atendi, todo mundo que eu podia curar eu curei. Boa. Daí me relembraram todos aqueles que eu deixei de curar. Podendo, né? Podendo curar. Todos aqueles que eu deixei de ver, podendo ver. E foi aí que eu consegui enxergar. E consegui ser humilde o suficiente para dizer, realmente, eu errei. Que situação, meu Deus. E o principal, moço, é o que pouco faz. Não é pedir perdão a Deus, mas pedir perdão a cada espírito que você fez essa maldade, que você deixou de fazer o que Deus pedia a você, ou que você podia fazer. Parece fácil, né? Mas bem por isso acabamos nos enganando a respeito do melhor investimento do tempo enquanto encarnado. Sim. Sim, moço, porque as pessoas acham que fazer o bem é perca de tempo. Acreditar em Deus é perca de tempo. Ser bom é idiotice. Justamente. Fraqueza. Exatamente. Mas é isso que eu falo. Muitos falam do meu cavalo que ele é fraco, que ele é bobo. Mas será que ele está vivendo para Deus ou para o povo da terra? Nossa. Para ganhar o que é verdadeiro e perene, o que é irreal e temporário. Justamente. E é isso que eu passo para os meus filhos, é isso que eu passo para o povo que vem me consultar.
Você tem que viver a Deus. Como eu sempre falo, o espírito vive sem a matéria não vive sem o espírito. Ah lá. Então eu tenho que cuidar de quem? Ah. É do espírito, não é da matéria. O senhor acha que existiria uma diferença de atitude entre essas duas pessoas? Eu vou dizer quem são. A primeira pessoa é aquela que é um espírito que tem um corpo. E a segunda é um encarnado que tem um espírito. Esse que é o espírito que tem um corpo, ele vai agir sabendo da imortalidade da alma e que o tempo precisa ser bem contabilizado, que é o que o senhor está falando. Sim. Esse que acredita que é um corpo que tem um espírito, vai viver para o corpo. Sim. Aí deixa o espírito, depois que morre se vê. Exatamente. E é onde sofre. Daí depois o espírito vem num outro corpo sofrendo, ele não entende por que ele está sofrendo naquela vida. Mas a mágoa está lá. Exatamente. Porque guardou aquela contrariedade por não aceitar os desígnios de Deus. Olha. E é onde as pessoas mais pedem, as pessoas que não conseguem entender que eu vou à procura em algum lugar espiritual, à procura daquilo que eu tenho condições de ter. Aquilo que eu posso ter, não aquilo que eu quero ter. Aquelas pessoas que vão atrás de um terreiro, de um pai de santo, de um espírito, e pedem aquilo que ela quer ter, são aquelas pessoas que você falou. É um corpo que acha que tem um espírito. E aquelas pessoas que vão atrás para escutar aquilo que elas têm que escutar, são os espíritos que têm um corpo. Logo nisso você já vê a diferença da pessoa. Logo nisso você já vê a diferença da evolução espiritual, moço. Existe uma aparente tranquilidade íntima que exala dessas pessoas que são o espírito no corpo. Sim. Ha. Sim. São aquelas pessoas que nada abala, são aquelas pessoas que sempre estão de bem com a vida. Porque ela sabe que aqui é somente uma passagem. Se tem muito tá bom, se tem pouco tá bom. Exatamente. Porque ela sabe que aqui é exatamente uma só passagem. Bem curta. Exatamente. Nossa. Porque por mais tempo que vocês na Terra vivam, para nós espiritual é um tempo muito pequeno. Porque o espírito é imortal. Exatamente. E não tem tempo, então... Por isso que às vezes tem gente que vem consultar e fala assim, mas Tranca-Rua, em quanto tempo eu vou conseguir tal coisa? Eu falo, filha, só Deus para te dizer isso. Porque meu tempo é diferente do seu, meu tempo é diferente do dele. E eu sempre falo, pergunte à sua cabeça, você merece o que você está me pedindo? Essa é a pergunta que eu sempre faço. Olha. Porque a sua consciência vai dizer, moço, se você merece ou se você não merece isso. O seu espírito vai emanar a energia se você merece ou se você não merece isso. Porque tem coisas, moço, que o espírito não quer, mas a matéria pede. Olha. E isso cria um conflito dentro da própria pessoa. Sim. E se descobre a evolução do espírito, o nível que ele cede. Justamente. Porque para quem ele der mais prazer é o lado que ele está mais focado. Onde está o teu coração está o teu tesouro. Justamente. Claro. Porque o espírito sabe a necessidade que você tem. A sua matéria não sabe. Boa. A sua matéria tem a vontade, não a necessidade. Sim. E entre a necessidade e a vontade são dois polos muito diferentes. A necessidade é aquilo que te leva a Deus. A vontade é aquilo que te afasta de Deus. E a maioria do povo da Terra tem vontade, não tem necessidade. E que aprisiona o ser na personalidade. Ixi. Exatamente. Porque é assim, moço, para explicar para vocês. Se você vem aqui consultar comigo e me pede um pé de borracha, Um carro. e eu falo que eu não vou lhe dar,
Você não quer saber o porquê que eu não vou lhe dar, você só quer saber, você só vai sair daqui bravo porque eu falei que eu não vou lhe dar. E a partir dali o senhor já não presta mais. Exatamente. Ou o teu médico está se fingindo. Exatamente. Mas ele não sabe que eu não vou lhe dar, porque se você pegar um pé de borracha, 2 ruas para lá você vai morrer. É. Então ele não entende que aquilo foi um livramento, ele entende que aquilo não foi atendido à vontade dele. Claro. E um espírito evoluído entende que ele não ganhou, ou ele não teve, porque aquilo não era para ele. Ou aquilo fosse fazer mal a ele. Sim. Entendeu, meu irmão? Claro que sim. E as pessoas não vê por aí. As pessoas sempre levam pro lado da maldade. Hum. Mas como não me deu, eu mereço tanto. Porque todo mundo merece, né, moço? Sim. Nessa terra que vocês vivem, todo mundo, desde o bom ao mal, todo mundo merece o que tem vontade. Sim. Ninguém vê o que fez de errado, o que fez, porque todo mundo é bonzinho, todo mundo é um anjo, né, moço? O senhor está dizendo o contrário, né? Exatamente. Então explica o que o senhor quis dizer para quem não entendeu. As pessoas... Eu quis dizer que, dando mais uma vez o meu exemplo, que achou que era tão bondoso, que tratava tanta gente e curava tanta gente, para Deus eu fiz muito pouco do que eu mereci, do que eu deveria ter feito. E na terra é a mesma coisa. As pessoas pouco fazem, mas muito se julgam como certo, como muito se fez, como muito se doou e como Certo. muito se ajudou. Claro que sim. O senhor sabe que o senhor me fez lembrar um livro que fala exatamente isso. E onde a pessoa chama Mudança de Rumo. É um romance de Richard Simonetti. A pessoa não desencarna. Ela tem uma parada cardíaca, vai para o hospital, ali naqueles poucos minutos, chega no mundo espiritual, encontra um conhecido lá da vida, e aí ele fala, putz, eu realmente morri, porque o fulano já estava morto, aí ele descobre. Só que nesse período que ele ficou de coma, aí ele falou assim, o rapaz lá que encontrou ele do outro lado falou assim, vamos revisar os últimos 7 dias da sua encarnação. Tu tá falando que tu fez tudo que podia, tu tá falando que fez o bem, que é o cara, que é o bom, que já não devia estar nesse lugar ruim, nesse lugar de tristeza, porque ele ficou clamando ajuda, porque ele era espírita. E ele sabia que estando no umbral, se você pede ajuda, mas ele pedia ajuda não era de coração. Chegou uma hora que ele realmente pediu de coração. A ajuda veio e passou essa revisão de vida. Aí ele falou, mas por que tu não vai me mostrar a vida inteira? Ele falou, você não vai aguentar ver o tanto de coisa que você... Só os 7 dias tá bom. Olha, refletindo muito do que o senhor falou. Mas foi exatamente isso que aconteceu a mim. Só que eu, infelizmente, não foi 7 dias não, moço. Eu vi minha vida inteira. Ele disse, você vai ter um choque que você não vai suportar. Por isso que eu falo pra você, eu pedi perdão a Deus e pedi perdão e peço perdão até hoje a todas as almas e todos os espíritos que eu deixei de atender. Leva para sempre o seu tranco. Sim. Meu Deus. Olha a seriedade que o senhor está colocando pra gente de um dia de encarnado. Mas por isso que eu falo, moço, isso naquela época eu não tinha conhecimento das leis de Deus. Você imagina a cobrança que vocês espíritas vão ter agora de todos os conhecimentos que vocês têm. Meu Deus. De todas as leituras, como você falou dessa coisa que você leu aí pra mim. Sim, dessa obra, Mudança de Rumo. Uhum. Do conhecimento que as pessoas têm sobre isso. Sim. Qual a cobrança? Porque agora não tem como dizer, eu podia dizer que eu não tinha nada onde ler, eu não tinha ninguém para me ensinar, eu não tinha ninguém para me dizer. Sim. Na época ninguém incorporava, quem incorporava era bruxa, era matada, era morta na fogueira. Sim. Agora não, agora em qualquer lugar que vocês possam ir, vocês têm um conhecimento diferente. Uhum. E agora o diálogo com os espíritos chega no ambiente familiar. Tudo que a gente conversou hoje, um pai de família pode colocar para o filho, para a avó, para a tia, passar para todo mundo, ou seja, não tem mais
como dizer que não sabia. Exatamente. E nem como dizer, eu não tive o amparo para encontrar o meu caminho. Porque agora teve. O que a gente está conversando aqui vai para essa caixinha preta aí? Vai, todo mundo que tem celular, todo mundo que tem computador, vai poder acessar não só uma vez, 1000. Você vê quantas vezes quiser, voltar tudo que a gente falou e reouvir, passar para quem quer. Eu tenho visto isso, os espíritos como o Senhor, às vezes eles vão nas pessoas que querem que ouça as palavras dele, Sim, moço. bota para lá para ouvir, Sim. né? Certo. Sim, porque foi o que eu falei. Aqui dentro só entra quem eu permito, porque não é todas as pessoas de bom coração que podem entrar aqui. Bom. Aqui eu quero pessoas, que nem eu sempre falo para meus filhos, eu prefiro um lugar pequeno, mas uma corrente firme para ajudar aquelas pessoas que necessitam, do que um lugar com muita gente de coração vazio. Olha. Porque uma corrente espiritual, um centro espírita, uma tenda de umbanda, uma tenda de candomblé são lugares que é para ajudar as pessoas. Olha aí. E muitas vezes as pessoas vão para ser ajudada primeiro, para depois ela dar aquilo que ela acha que ela tem para os outros. Sim. E aqui eu falo para minhas filhas, vocês primeiro vêm ajudar quem precisa, para depois vocês veem se merecem receber o que vocês pretendem ter. Olha só. E é um exercício, né? Sim, moço. É o exercício de viver o espírito que tem um corpo. Sim. Porque aqui elas passam por sofrimento, elas passam por angústia, elas passam por tudo, mas eu falo, tudo isso vale a pena quando vocês veem uma pessoa que estava acamada, doente, ser levantada pelaquilo que vocês fizeram. Mas a maior lição que eu estou percebendo que o senhor está deixando é a da sua própria vida, onde está ensinando a gente que quando você acha que fez tudo que podia, pense 50.000 vezes de novo. Que você não fez nada. O senhor já até declara no final, vai chegar nessa conclusão. Sim, Que não fez nada. sim. Tá Porque certo. como eu falei pra você, moço, e volto a dizer, eu achei que eu tinha feito tudo o que eu devia. Eu achei que eu tinha ajudado e Achou? curado. O senhor tinha convicção, né? Sim. Claro, claro. Eu tinha certeza que eu podia fazer tudo que eu fiz, já era o suficiente para minha existência no mundo espiritual. E daí eu vi, quando eu cheguei lá, que eu não tinha feito nada, que eu podia ter feito muito mais. E cada pouquinho que você faz é um degrauzinho que você sobe a mais. Aquela limpeza pessoal, né? Exatamente. E olha que aonde eu fui, não foi um dos lugares piores que tem. Sério. E já foi profundo. E já fui longe. O senhor deseja o que o senhor viveu lá embaixo a alguém? Não, moço. Não. Por isso que uma das minhas missões é exatamente isso. É colher e tratar as almas sofridas. É colher e tratar e curar as almas doentes. Porque são essas almas doentes que descem cada vez mais. E descem cada vez mais. E cada vez mais elas cavam um buraco para ir mais fundo. O senhor entende a satisfação que eu tenho do senhor agora? Agora o senhor entende, eu já entendi, até por isso que deve ter aceitado falar comigo. Quantas 1000 pessoas ou milhares não vão alcançar esse conhecimento que a gente obteve aqui do senhor hoje? É essa a minha função na Terra, moço. Sim. Como eu falo, eu sou um espírito que eu trabalho muito mais espiritual do que material. Ah lá. Eu sou um espírito que eu não julgo ninguém, mas eu tenho muito mais a fazer como espírito do que incorporado no meu cavalo. Sim, com certeza. Então eu venho, faço o que tenho que fazer, trabalho o que tenho que fazer e vou atrás das almas perdidas. Porque aqui você viu, é um lugar pequeno, é um lugar simples,
mas que recebe incumbência da luz divina de tratar muitas pessoas que estão muito longe daqui. Espíritos que estão acamados, espíritos que estão doentes, espíritos que estão presos espiritualmente. E é daqui que sai a força para libertar, tratar e limpar esses espíritos que estão perdidos por aí. Hoje o senhor é cuidadoso ao ponto de ser quase ciumento do que é feito do seu tempo? Sim, meu moço. Sim. Sim, porque a experiência que vocês têm em terra, vocês têm que levar para o mundo espiritual. E foi a experiência que eu tive em terra, eu levo para o meu mundo espiritual. Aonde eu tenho que determinar meu tempo para as coisas que eu deixei de fazer. Sim. Não para as coisas que eu fiz. Uau. E as coisas que eu deixei de fazer foi socorrer aqueles que necessitavam de minha ajuda. Então eu tenho que determinar meu tempo a socorrer hoje aqueles que necessitam da minha ajuda. Moço, você deve ter conversado com muitas tranca-ruas, muitos Exu, Sim. muitos caboclos. Sim, senhor. Você sabe que se um Exu abrir a casa, ele faz fila para atender. É. Mas será que eu vou atender a quem necessita? Ou vou atender a quem pede? Quem procura o que quer e não o que precisa. Quem procura o que quer e não o que precisa. Claro. É realmente, a Então, maioria que quer, né? Justamente. Então eu prefiro não trabalhar com porta aberta e trabalhar somente com aqueles que precisam realmente. Que são os que o senhor traz. Justamente. Eu nunca cobrei nada e nunca vou cobrar. Isso é uma coisa do meu cavalo, que ele falou, o dia que você cobrar, você não vem mais. E foi o que eu falei para você no começo. Eu respeito as decisões do meu cavalo porque eu dependo dele e ele depende de mim. Porque sem ele, eu não evoluo. Então, agora se ele exigir uma coisa que eu não possa fazer, eu não vou fazer. Bom, é uma troca. É um relacionamento de reciprocidade. Sim, de respeito foi o que eu falei. De respeito. Eu chego no corpo dele, então eu devo respeito a ele. Sim. Claro que sim. Que é assim, sim. Aquele espírito que chega dizendo e fazendo o que quer e como quer num cavalo qual ele não respeita, ele não tem a humildade que um espírito deve ter. Logo, não é um trabalhador da luz. Exatamente, moço. Exatamente. Gostei muito, Sr. Tranca-Rua, de estar aqui na vossa sintonia. Me sinto muito honrado de ter tido a oportunidade de estudar com o senhor hoje. Peço ao senhor que, já está aqui nos minutos finais, que dentro das amizades, das camaradagens, do ambiente de trabalho onde o senhor vive no mundo espiritual, que se o senhor encontrar espíritos que trabalham com médiuns, e médiuns assim que levam com seriedade, que o senhor possa dizer a eles essa minha mensagem, que venha também trazer o conhecimento no diálogo com os espíritos, por gentileza. Tá bom? Pode deixar, moço. Esse é o meu pedido ao senhor e agradeço muito o senhor de estar com a gente, fazer parte agora dessa egrégora que leva essa força. Você fez um pedido. É. Se não vier ninguém, você já sabe o que eu penso. Claro. Porque foi o que eu falei. A humildade, verdade e lealdade. Sim. Sempre. O senhor diz assim, se não vier ninguém, aí eu não ouvi o resto. Você já sabe o que eu penso. Claro que há pouca gente trabalhando com seriedade. Exatamente. Sim. Daí não dá para o senhor fazer muita coisa, né? Mas tem o suficiente. Eu não posso julgar, mas não vou deixar as pessoas passarem para você uma mentira qual ela não existe.
E também o senhor pode ter a sua forma de ver o mundo e compreender a realidade que o outro tem diferente, logo o senhor já não dá muita Exatamente. força de seriedade para o que ele faz, apesar de que pode ter força de seriedade, mas o senhor não vê assim. Sim. Claro. Mas eu sou bem sincero, moço. Eu não julgo ninguém e eu sei que cada espírito tem sua evolução. Sim. E pra gente todos podem ser úteis de alguma forma. Sim. Claro. Porque a minha evolução, às vezes o seu espírito não está evoluído para escutar aquilo que eu tenho para lhe falar. Sim. E você precisa de um outro espírito que não tem a evolução que eu tenha, para você escutar, foi o que você acabou de falar. Você entender um espírito é uma coisa, você escutar um espírito é outra. Porque você escutar um espírito, todo mundo escuta. Se tiver aqui 10 pessoas, 20 pessoas, 100 pessoas, todo mundo vai escutar o que eu tenho para falar. Mas entender o que eu falei, A compreensão de cada um é diferente. poucos. Só aqueles que têm a evolução certa, estão no momento certo para entender aquilo que eu estou falando. Por isso que é bom o registro, né? Porque hoje ouve e entende um negócio, daqui 5 anos ouve e entende outro. Exatamente, moço. Claro que Se sim. você pegar uma pessoa e falar assim, o que o Tranca-Rua falou hoje, ele vai falar, ele falou isso, isso, isso. Se você passar um tempo e perguntar o que Tranca-Rua falou aquele dia, vai falar exatamente o que eu quis falar. Olha. Porque a pessoa teve tempo de compreensão e tempo de evolução. E a experiência lhe permitiu o cabedal de interpretação mais próxima do que o senhor quis passar. Como tem aqueles também que vão entender hoje realmente o que eu quis dizer, e vai passar um tempo, vai dizer outra coisa completamente, porque ele tiver ele evoluir, ele voltou para trás, tudo aquilo que ele tinha evoluído. Então tem essa possibilidade também. Tem, moço, tem. Não é que conquistou, já tá, pode deitar na rede. Não, não. Quem falar isso não sabe o que está falando. Deitar na rede, ficar de barriga pra cima Não. e pedir as ordens. Porque é que nem eu falo na terra, moço. Você pediu tanto um emprego bom. Você conseguiu. Você vai deitar, que nem você falou, deitar e ficar olhando pro sol nascer? Ah, Você não vai ter que trabalhar cada dia mais para se manter naquele emprego que você teve? sim, E cada dia mais melhorar aquele emprego que você teve? sim, sim. Então é a mesma coisa. Não é porque você ganhou o que você queria que você precisa parar de trabalhar, parar de fazer a caridade. Tá certo, seu Chiu. Seu Chiu, passa pra gente, por gentileza, uma mensagem final para as pessoas, o que o senhor quer que elas levem no coração. Aliás, antes, tem alguma pergunta que eu não fiz, cujo assunto o senhor gostaria de trazer à tona? Não, meu moço, só queria deixar de mensagem para você exatamente o que eu falei desde o começo, que as pessoas tenham mais verdade no coração, tenham mais lealdade e mais bondade. Aonde a verdade é soberana a tudo e a todos. A lealdade é lealdade a Deus. E a bondade é a bondade ao próximo. Se as pessoas seguirem essas 3 linhas, eu garanto a você que tanto você quanto esse moço que está aqui, quanto ao meu cavalo, todos aqueles que passam por mim, chegarão muito próximos do caminho de Deus. É isso que eu tenho para falar a você, meu moço. Lá no Exu, salve seu Tranca-Ruas! Muito obrigado, seu Tranca-Ruas, por esse encontro, por esse estudo, e que a força da vontade de Deus, né, que cada um de nós se melhore, seja presente na vibração desse trabalho e alcance o coração das pessoas. Axé, meu moço. Axé. Muito obrigado, seu Exu. Olha, amigo. Tá certo. Gratidão, seu Tranca-Ruas. Lá o Exu. Lá o Exu, Exu. Tudo bem? Graças a Deus, tá tudo bem consigo? Tá. Acabou de despertar aí do... Tudo na paz.
Como é que foi? Onde que o senhor estava? Como é que foi? Quanto tempo o senhor percebeu que passou? Não sei quanto tempo passou, não sei onde eu fico. Simplesmente eu apago. Você teve que trabalhar para conquistar a mediunidade assim? Como é a sua? Na verdade, desde quando eu incorporo, desde quando eu comecei a incorporar, eu sempre praticamente eu sempre apaguei, né? Sempre, eu até achava estranho, porque às vezes as pessoas falavam que escutava, que via, e eu sempre, em alguns casos, assim, eu via, mas quando eu desincorporava, eu apagava toda a lembrança do trabalho, bem no começo. Depois eu comecei a apagar tudo e até hoje não... Pode ficar dias e dias, como pode ficar meia hora. Às vezes eu pergunto e falo, gente, que horas são? Você sabe uma teoria que me veio à cabeça? Eu sou formado em filosofia, né? Então vem teoria na cabeça. A respeito da mediunidade inconsciente, que pode ser assim. Às vezes você está consciente o trabalho inteiro. A hora que ele desincorpora, ele apaga tudo que aconteceu. E daí você chega aqui e fala assim, eu estava inconsciente, mas na verdade não estava, entendeu? Então, isso acontecia comigo no começo, realmente eu via. Sim. E quando eu voltava, realmente, igual você falou, apagava tudo mesmo. E você jurava Eu que não jurava estava ali, que eu não mas estava ali, estava. mas Claro, estava. claro. Agora não, agora é uma coisa que eu não tô mesmo, não Sim. consigo, assim, tentar lembrar. Antigamente, quando acontecia isso, alguns flashes, eles vinham às vezes depois do que aconteceu. Agora não. Agora não. Agora não vejo nada, não sinto nada. Você acha que tem pessoas que realmente são médiums conscientes, nem semiconscientes são, Sim. e gostam de dizer que apagam por alguma razão? Sim, porque assim, existe a ideia de antigamente que todo médium teria que ser inconsciente para ser bom, Entendo. né? Para dizer que era bom. Né? Então, criou essa mistificação, até quem, igual você falou, igual as pessoas que são conscientes ou semiconscientes, muitas vezes elas não falam que elas são. Né? Elas não falam que elas são. Elas Você juram. falaria se fosse? Sim. Eu também. Eu falaria de boa. Porque, primeiro, você não cobra, você não precisa de gente, você não quer consulente aqui. No seu caso, você não tem razão nenhuma de ficar falando. Não. Que é inconsciente. Não. Porque tudo o benefício que traz ser inconsciente, que seria ter consulente, ganhar dinheiro, ou seja, benefício para mentir que é inconsciente. Esses benefícios, você não, de qualquer forma, você não... Não, eu não tenho, foi o que você falou, eu até dou consulta, mas assim, não cobro nada. Então assim, vem quem quer vir. Eu não peço para ninguém vir, já Sim. começa por aí. Mas são muito poucas pessoas que é indicado, quem é indicado, quem é indicado. Então, é só quem é indicado mesmo então... e na verdade assim, é só quem a espiritualidade, mesmo que é indicado, quem a espiritualidade traz, né? Claro. Então, já fiz festa aqui grande, principalmente do Ogum, que é meu pai, de eu chamar 30, 40 pessoas e aparecer 5. Já aconteceu. Claro. Já Mas aconteceu. quer dizer o que com isso? Que eles permitem somente aqueles realmente que têm necessidade, né? Você porque assim, que a festa não é só para divertir aqui nessa casa. Não, não. A festa sempre tem um propósito. Sempre tem um propósito. Né? E assim, até mesmo para nós é sempre festa, né? Para nós, os filhos, tudo a gente faz como festa, mas na verdade sempre em oferecimento ao orixá, ao guia, né? Sempre em benefício deles, né? Sempre, na verdade, é uma festa de agradecimento de tudo que eles nos concedeu, né? Quer seja para algum que é o dono da casa, quer seja para baiano, quer seja para Exu, quer seja para quem for, é sempre uma festa de agradecimento. Então, é uma diversão e uma alegria nesse sentido, né? Então, eu acho que também eles não permitem também, porque muitas das vezes as pessoas vêm mais para curiar o que é, o que não é, o que tem, o que não tem. E as questões também são aquelas, né? Eu vou casar, eu vou ter filho, e vocês não querem alimentar isso? Não, isso não. Isso são coisas assim,
igual tem a menininha, tem as pombagiras que vêm, das filhas, tudo. Uma das coisas que eu não permito é coisa de homem, de amarração, essas coisas. Isso daí nem pensar passa perto daqui. Eu vi que o caboclo estuda o evangelho. Estudo. Normalmente os trabalhos aqui a gente começa com uma reza, daí o caboclo vem, normalmente ele abre o evangelho em alguma parte, né? Ele abre o evangelho em alguma parte, daí lê essa parte e daí ele explica a parte que foi lido. Olha. Né? E daí em cima do que foi lido ele explica, pergunta pros filhos e eles ficam conversando aí. Muita gente diz assim, eu sou inconsciente, mas eu preferia que não fosse, porque eu sempre dependo de outra pessoa, porque vai que um espírito estranho me pega aí, eu faço um monte de besteira, que eu volto já está tudo estragado. Você tem esse receio? Olha, no começo eu tinha. É. No começo eu tinha porque assim, eu não tinha firmeza de quem era, de quem às vezes eu não conseguia sentir. Hoje não, hoje eu consigo, eles são muito mais próximos, muito mais em volta de mim, né? Então... Você vai entrando no transe, justamente, você já vai sabendo quem eu já consigo ver senão quem... tu já para de entrar. Eu já consigo ver quem é, entendeu? Já aconteceu de algum espírito querer entrar no teu transe? Já aconteceu. Já conseguiu? Já. E fez o que? Estrago? Já, ele praticamente queria me matar, né? Então foi muito feio. Estragou as coisas? Não chegou a estragar nada porque minhas filhas vieram e conteram, né? Uhum. Mas foi feio. Ficou um bom tempo ele... Teve uma história de uma senhora que incorporou um espírito que se dizia Exu Cobra e ficou assim, fazendo igual cobra no chão, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, e ela inconsciente. Como é que tirava aquilo? É complicado. Isso acontece muito no transporte, né? Porque quando a gente faz transporte de alguma coisa ruim, a gente não consegue identificar muitas vezes o que vem, né? Porque eles tomam formas diferentes, né? Tem que confiar no amparo da espiritualidade. Sim. Olha aí. Então o que você tem de mensagem assim como médium inconsciente para quem quer essa inconsciência? O que tem de ruim nisso? Olha, o que tem é que você não sabe nada do que aconteceu. Nada do que foi dito, nada do que foi falado. Ou seja, nem tem graça. Não tem graça. Eu sempre pergunto pra ele. Ou às vezes o Ronaldo, a Marilda, as filhas, eu sento aqui e falo, e aí, agora conta. É tipo, a hora da fofoca, né? Então daí elas contam tudo que aconteceu, tudo que foi falado. Algumas coisas eles deixam um recado pra mim, ou inconsciente, ou para eles anotarem, eles anotam para mim ler depois, igual o Evangelho, às vezes cai alguma coisa que acabou que quer que eu leia, né? E assim, os ensinamentos eles me passam muito por mentalização, né? Eles conversam muito comigo fora da incorporação. Eu percebi uma coisa ontem, que foi até engraçado. No carro, né, quando estava me levando embora pro lugar onde eu me hospedo, você do nada, assim, muito naturalmente, fez um comentário dizendo, seria legal, porque você também assiste o diálogo com os espíritos, gosta, Sim. vê quanto faz bem para as pessoas, né? Seria legal gravar com a pombogira menina. Sim. E a gente já tinha falado isso com a entidade, de ver com ela, de ela poder, se ela pode vir ou não e tal, e disse que ela poderia vir, né, mas tinha que confirmar alguma coisa assim. Porque se você fosse consciente ou semiconsciente, você já deveria saber que isso já foi tratado e já foi combinado. E no entanto, tu não sabe, tu falou com assim, maior naturalidade, eu só ouvindo. Então essa naturalidade que você falou aqui, de não saber que já foi tratado tudo. Às vezes acontece isso, às vezes eu chego aqui para minhas filhas e falo assim, gente, vamos fazer isso, fica todo mundo olhando pra minha cara assim, tipo... Mas... Já tá tudo certo. Já tá tudo certo. Seu tranca veio, o caboclo veio, já combinou, já falou, já escreveu tudo, já disse que dia vai ser, como vai ser, claro. E você tá falando isso agora, tipo assim, você chegou atrasado, né? Então acontece muito isso. Muito isso. Daí eu vi isso. E tem dois jeitos de falar isso. Um é com aquela naturalidade que tu falou e desapego com se vai ocorrer ou não. Sim. E outro é criar um teatrinho em volta disso. A gente meio que consegue sentir se fosse, né?
Não, eu isso, achei isso é bacana. uma coisa que eu não faço, já. Porque tu não tem nada para ganhar também. Se você esperar que eu vou fazer teatro, principalmente com a espiritualidade, Não é? E tá nem eu quantos falo anos você tá já nessa caminhada? tô desde os 14, tô com 39. 25. 25 anos, né? E você vê, teatro nunca deu nada para ninguém. Então tu fica ali um ano fazendo 2, no máximo 3, 4, tu vai embora. É o que eu falei, aqui é um lugar que eu já tive muito filho de santo. Mas já mandei também muito filho de santo embora. Na verdade, é o que eu falo, não é nem eu que mando, eu sou o tranco que tira. Né? Porque ele tá aqui, às vezes a pessoa não vem mais e... Ah, entendi. Não é que você manda embora. Não, eu não pode fazer o que for, eu sou um pai de santo assim, super light, até minha filha fala, ai pai, como o senhor é bobo, porque fulano fez isso, fulano falou aquilo. Eu falo, gente, eu faço a minha parte, se ele não tá fazendo a dele, a espiritualidade quem cuida. vai ser cobrado vai ser ele. Sim. Quem determina o que vem, o que vai, são eles, então eu tô aqui para servir. É o que eu sempre falo para todo mundo, eu tô aqui para servir. Pode ser a hora que for, me liga, me chama, converso, falo. Então, eu prefiro poucas pessoas do que muita gente. E aquelas que a espiritualidade traz. E justamente. Portanto, tem gente que vem aqui, fica aqui, trata, se trata, fica bem, some. Fala, é bom, pelo menos eu sei que tá bem, tá tratado, tá... Né, do que... Eu não sou aquele pai de santo que fica, ai filha, você precisa fazer isso porque você tá mal, ai filha, você precisa fazer aquilo que tá mal, ai filha, você precisa fazer aquilo que tá mal. Não. Portanto, que às vezes ai pai, será que eu tenho que fazer alguma coisa? Conversa com eles que vão ver o que você precisa fazer, o que não precisa. Se depender de mim, tu não faz nada. Outro dia veio uma filha nova e falou assim, pai, eu falei que o senhor tranca, isso, o que o senhor acha? Eu olhei pra cara dela e falei assim, eu não acho nada. O que ele falar é a determinação dele, eu não posso ir contra o que ele falar. Se ele falou que é A, é A, se ele falou que é B, é B, se ele falou que é C, é C. Pergunta pra ele, faz e pergunta pra ele. Se der resultado, se não der, eu não tenho nada a ver com isso. Que assim seja. E como é que você chama aqui? Aqui na verdade é uma corrente espiritual. Entendi. Né? Hoje a gente não tem essa... Você não quer nem ter nome assim, de entidade, não sei o quê, para não fixar um negócio mesmo de muito parecido com o que se tem aí. Porque assim, na verdade aqui a gente trabalha na Umbanda Branca. Né? Você vê, não tem atabaque, a gente não roda só, às vezes quando tem gira de Exu, mas a gente não roda, eles ficam todos parados. Lê o Evangelho, que é a parte do kardecismo da Umbanda Branca. Né? Então assim, eu trabalho com o caboclo e com o herê no kardecista, daí eu viro, a gente canta pra Umbanda, daí é onde eu viro pra Umbanda, a Umbanda convencional. Que daí vem boiadeiro, vem caboclo, vem Exu, cigano, pombagira, daí vem toda a linha de... Claro. Tá certo então. Então, fala mais uma vez o seu nome. Christian Klein. E que cidade a gente está? Tem aí. Tem em então, São muito Paulo. obrigado novamente por esse trabalho. Se for da vontade da espiritualidade, se você tiver a disponibilidade, a disposição, a gente conversou durante o diálogo, já foi avisando, da possibilidade de estudar o Evangelho de João com um pajé pena branca. Tá? Então vamos olhar isso, ver como que a gente pode criar a disponibilidade da sua parte, mas também da minha, né? Porque está um tempo também corrido, para a gente ver com ele quanto tempo é necessário e se organizar para isso. Tá certo? Sim. Então, muito obrigado pelo carinho, pela boa vontade que você tem com esse projeto, que eu chamo de projeto humanitário, do diálogo com os espíritos que eu realizo, tá? E que Deus abençoe aí toda a energia e tempo disponibilizado seu e todas as pessoas aqui da sua casa para a realização desses diálogos. A gente que agradece a você, Jefferson, pela oportunidade. Obrigado mesmo. Que assim seja. Axé. Axé. Mas se você vê que você fazendo aquilo que as pessoas pedem para você, ou seja, fazendo mal, você vê que beneficia uma pessoa e traz discórdia a muitas outras pessoas,
Você começa a parar e pensar qual benefício você fez com isso. A verdade, a honestidade e a bondade. São 3 coisas que você tem que manter isso no seu caráter. Manter isso na sua vida. Moço, você deve ter conversado com muitas tranca-ruas, muitos Exu, Sim, muitos caboclos. sim, senhor. Você sabe que se um Exu abrir a casa, ele faz fila para atender. É, Mas será que eu vou atender a quem necessita? Ou vou atender a quem pede? quem procura o que quer e não o que precisa. Quem procura o que quer e não o que precisa. Claro. É realmente, a Então- maioria que quer, né? Justamente. Então eu prefiro não trabalhar com porta aberta Aham. e trabalhar somente com aqueles que precisam realmente. Que são os que o senhor traz. Justamente. Mas se você vê que você fazendo aquilo que as pessoas pedem para você, ou seja, fazendo mal, você vê que beneficia uma pessoa e traz discórdia a muitas outras pessoas, você começa a parar e pensar qual benefício você fez com isso. Então eu tenho que determinar meu tempo a socorrer hoje aqueles que necessitam da minha ajuda. A verdade, a honestidade e a bondade. São 3 coisas que você tem que manter isso no seu caráter. Manter isso na sua vida. Porque se você é bondoso, se você é verdadeiro, quem vai depor contra você? Oh, tem uma fortaleza interna ali. Além de uma fortaleza interna, meu moço, você cria defensores pelo seu próprio caráter. Você cria defensores pelo seu próprio caráter. O senhor pode definir mais essa palavra defensores? Defensores são Pessoa pessoas... que compra a tua causa. Justamente. É isso? Justamente. Porque aqueles que não sabem serão cobrados. Aqueles que sabem serão cobrados muito mais. Porque como você sabe da verdade, como você sabe da palavra, e você não pratica aquilo que Deus pediu. O importante é que se você for pobre, você tem a Deus que você se torna rico. Oh. Se você tiver uma doença, você tem a Deus que você se torna curado. Porque a cura não é da matéria, moço. A cura é do espírito. Uma colocação que diz assim: seu amparo dos aflitos, cada lamento que tua dureza provocar, são outras tantas maldições que cairão sobre tua cabeça. Exatamente, moço. Eita! E o principal, moço, é o que pouco faz. Não é pedir perdão a Deus, mas pedir perdão a cada espírito que você fez essa maldade, que você deixou de fazer o que Deus pedia a você, ou que você podia fazer. E cada pouquinho que você faz é um degrauzinho que você sobe a mais. Aquela limpeza pessoal, né? Exatamente. E olha que aonde eu fui, não foi um dos lugares piores que tem. Sério. E já foi profundo. E já fui longe. Claro que sim. Que é assim, sim. Aquele espírito que chega dizendo e fazendo o que quer e como quer num cavalo qual ele não respeita, ele não tem a humildade que um espírito deve ter. Logo, não é um trabalhador da luz. Exatamente, moço. Exatamente. Lá no Exu, salve seu tranca-ruas! Porque aqueles que não sabem serão cobrados. Aqueles que sabem serão cobrados muito mais. Porque como você sabe da verdade, como você sabe da palavra, e você não pratica aquilo que Deus pediu. O importante é que se você for pobre, você tem a Deus que você se torna rico. Oh. Se você tiver uma doença, você tem a Deus que você se torna curado. Porque a cura não é da matéria, moço. A cura é do espírito. Boa noite. Boa noite, Lá no Exu!